Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que tem deixado os seus comentários após as lives, após os vídeos, e os mesmos, como eu sempre digo, são muito importantes para mim conhecer diretamente a opinião sobre temas específicos da parte de vocês, anti-rubro-negros e rubro-negros também. Dessa maneira eu vou colhendo, eu diria, novos subsídios para poder consubstanciar as minhas análises. Facilita muito o trabalho de reflexão que eu sempre tento realizar com todos vocês. Esse daí é o perfil do canal. Portanto, mais uma vez eu vou te pedir para deixar o comentário. Eu vou ler, você sabe disso. E se você gostar do vídeo, você deixa um like, recomende esse canal para outros companheiros rubro-negros e anti-rubro-negros e aproveite e se inscreva também, caso você não esteja inscrito ainda no canal. Ativa ali o sino de notificação para você ficar sempre a par de novos conteúdos postados por mim aqui no canal. É o seguinte, meus amigos, no sábado agora nós temos um jogo que tornou-se fundamental na trajetória que o Flamengo ainda tem a percorrer até o final de 2023. Ninguém realmente imaginava que essa final do Campeonato Carioca fosse ganhar substantiva importância, principalmente porque também ninguém imaginava que nós fôssemos ganhar os 3 títulos que disputamos até agora e perdemos, mas 2 deles eu acredito que talvez fosse obrigação do Flamengo ganhar. O Campeonato Mundial seria mais difícil, porque nós jogaríamos, teoricamente, isso não se comprovou na prática contra o Real Madrid, acabamos caindo para o Al Hilal, mas eu acho que na Supercopa, e principalmente na Supercopa, nós tínhamos condições de vitória. E agora, meus amigos, estamos disputando a 4ª final, vai começar agora no sábado, horário terrível, 8h30 da noite, e no próximo final de semana, no domingo, nós temos o jogo de volta, ou seja, quando o Fluminense é o mandante do campo, que aliás está valendo aqui, o Fluminense sempre com problemas para poder comercializar os seus ingressos. Espero que amanhã, às 20 horas, quando os ingressos vão poder ser comprados pelos torcedores do Flamengo, eles já tenham equacionado os problemas que tiveram com a empresa que comercializa os ingressos por parte do Fluminense. É sempre assim, nunca muda. A torcida do Flamengo sempre com dificuldade para comprar os ingressos quando de fato o Fluminense é o mandante. Isso é um parênteses para que eu possa dizer a vocês que esse jogo, e não somente para nós rubro-negros, mas para os anti-rubro-negros também ganhou contornos de muita relevância. Não ganhamos e agora temos que vencer para poder dar tranquilidade ao treinador para poder desempenhar o seu papel até o final do ano. Assim o Marcos Braz disse, eu não acredito, por óbvio, ninguém contrata um treinador com o objetivo de demiti-lo após a final do Carioca, mas eu acho que isso vai se fazer necessário e vai acontecer caso o Flamengo não ganhe esse jogo. Quero lembrar a vocês que a mesma situação foi vivida o ano passado pelo Paulo Souza. O Flamengo demorou e a chegada do Dorival foi pura sorte do Landim e do Braz e mérito do Dorival, que conseguiu conquistar 2 títulos fazendo o simples muito bem feito, que é o que o Vitor Pereira deveria estar fazendo, ao invés de elucubrar diferentes formas de jogo que não são absorvidas pelos nossos jogadores. E isso acaba, por óbvio, suscitando resultados ruins. Na verdade, essa fase ruim que o Flamengo vive dentro de campo e que o Vitor Pereira está tentando mudar, e aí também uma outra crítica, não sei como, porque com 15 dias de folga, quase, ele pouco tempo teve para poder treinar. A culpa dele também, porque só na semana passada foram 3 dias de folga e hoje o Flamengo retorna aos treinamentos, retornou agora pela manhã, com o dia de ontem como folga, ou seja, o Flamengo não treinou ontem. E aí tem alguns jogadores que ainda não treinaram, o Gabigol entrou
participou de um treinamento pela primeira vez desde o jogo contra o Vasco. O De Arrascaeta também não está treinando. São dúvidas importantes em cima de uma projeção que você vai fazer de um jogo difícil contra o Fluminense. As coisas ficam mais complicadas ainda. Isso chama a atenção de muitos jornalistas. Dentre eles, esse aqui, o Milton Neves, que você vai dizer assim para mim: Gil, para de ficar dando, eu vou usar aqui o termo que a maior parte das vezes se utiliza, dando moral a jornalista paulista. Gil, você não pode levar em consideração esses detratores que apenas querem o aviltamento do Flamengo. Mas eu vou te contar aqui o seguinte: você sabe que dessa vez ele está certo? Dessa vez eu vou concordar com aquilo que ele falou. Vou concordar porque é fato aquilo que ele falou. Falou inclusive do Palmeiras também, dizendo que o Palmeiras faz um jogo muito feio. Você quer ver aqui, ó, jornalista reprova Flamengo de Vitor Pereira e aponta que é o melhor time da atualidade no Brasil. Então lá, Milton Neves demonstrou que não é fã do trabalho do Vitor Pereira. Não tem quem de fato seja. Você vai dizer assim: mas ele já não seria fã porque a imprensa paulista ficou mordida, ressabiada, porque ele deixou o Corinthians e veio para o Flamengo. Você pode dizer isso, mas mesmo que isso não tivesse acontecido, o trabalho que ele faz é positivo a ponto de você se tornar fã do Vitor Pereira? Eu tenho certeza absoluta que não. Então, independente da interpretação que você faça, se ele está dizendo isso, como na maior parte das vezes diz, como uma forma de provocação ao torcedor adversário, e ele se alimenta disso, nós já sabemos, é uma figura caricata, independente disso ele tem razão, porque não dá para ser fã do trabalho do Vitor Pereira. E aí eu vou concordando e discordando com ele conforme a análise estiver sendo lida por mim. Então tá aqui, ó, a temporada 23 definitivamente não começou como o Flamengo esperava. Após alguns tropeços e perdas de títulos, o rubro-negro vem recebendo diversas críticas. Para o jornalista Milton Neves, a equipe comandada por Vitor Pereira atualmente não integra nem o top 10 do futebol brasileiro. Bom, eu acho que o top 10 integraria. Eu acho que sim. Mas eu não sei, sinceramente, se o top 5, o top 5, o top 6, eu não sei se o Flamengo, com o futebol que está jogando, de fato poderia integrar. Top 10 eu acho que sim, ele exagerou. Agora, top 6, top 5, não. Acho que tem time jogando muito melhor do que o time do Flamengo. Então tá bem, ó. Para mim, o grande time do primeiro trimestre foi o Fluminense de Diniz. Modesto, porém muito encaixado e que joga o fino da bola. Se um gringo me perguntasse qual time eu deveria assistir para ver o verdadeiro futebol brasileiro, eu indicaria com toda certeza o tricolor. O Palmeiras de Abel segue jogando um futebol burocrático e teve muita sorte pela queda precoce dos seus rivais do Paulistão. O Galo do Cudê não foi mal, mas não fez grandes coisas. E o Flamengo de Vitor Pereira não está nem no meu top 10 esse ano, disse Milton Neves. Concordo integralmente com ele. Se você for ver o jogo do Galo, não tem grandes transformações, não tem nada que realmente chame atenção. Se você for olhar o jogo do Palmeiras, aquela mesma burocracia, aquele mesmo esquema de jogo do Abel, sem nada muito diferente, com muita imposição física, um time disciplinado taticamente, que joga pela tática e não pela técnica, e que acabou realmente dando sorte porque os rivais foram eliminados por equipes menores, mas isso aí também não é um problema do Abel e do Palmeiras, isso é um problema de quem foi eliminado. De fato é isso. Mas, no meu entendimento, com essa ressalva aqui, tirando o top 10 e pondo ali o número 6, top 6, eu acho que o Flamengo não estaria realmente, e o Palmeiras continua a jogar um futebol feio e o Galo até agora não mostrou nada. Ele não falou aqui do Grêmio, mas o Grêmio também não pratica um grande futebol. Tem muita gente entendendo que o Grêmio esteja muito bem pelos gols do Soares, porque o Grêmio também está na final do campeonato do Rio Grande do Sul, do Campeonato Gaúcho. Mas eu quero te falar uma coisa aqui, são adversários também muito fracos, e o Grêmio não foi posto à prova ainda para poder estar fora da Libertadores, não é? Voltou o ano passado da segunda divisão, e
Não dá para você encaixar o Grêmio ali, analisar o Grêmio da melhor forma possível. Então vamos lá. Em outras oportunidades, o jornalista já demonstrou que não é fã do trabalho do português. Inclusive, recentemente no blog que escreve para o UOL, Milton tripudiou de Vitor Pereira pelos títulos desperdiçados e o chamou de entregador de colete. Olha isso. Buscando melhorar o cenário e calar os críticos, Vitor Pereira terá à frente do Flamengo mais um confronto. Aí ele fala aqui das partidas decisivas que o Vitor Pereira vai ter pela frente agora, as 3 partidas, né? Porque são 3 partidas muito importantes. Essa do Fluminense agora, no sábado, tem a partida contra o time lá de Quito, né? O Flamengo vai jogar lá em Quito, primeira partida da fase eliminatória da Libertadores. Depois tem o jogo de volta, que é no próprio Maracanã, mas o Fluminense tem o mando de campo. E aí, meu amigo, eu quero aqui fazer com você uma reflexão derradeira que foi constante ali na minha capa. Eu quero aqui te dizer, o Fernando Diniz vai acabar parando no Flamengo. Vai acabar parando porque hoje, no meu entendimento, por essas opiniões aqui, como a do Milton Neves, e não é só do Milton Neves, você pode não gostar dele, mas outros tantos analistas cravam realmente o Fluminense campeão carioca e o Fluminense portador de uma equipe que tem um coletivo maior do que a soma de todas as suas partes, o que é mérito do treinador. O Fluminense não tem grandes valores individuais, contratou agora o Marcelo, é bom jogador, mas também está em fase final da carreira, tem outros que estão mais velhos, tem um goleiro que é quase avô, mas é um goleiro muito bom, para mim até o melhor do Rio de Janeiro, que é o Fábio, continua sendo muito bom. O Fluminense tem um elenco modesto, mas que coletivamente funciona muito bem. Quero eu perguntar a você, isso é mérito de quem? Isso é mérito do treinador. Isso é mérito exclusivo do treinador e de um planejamento também que o Fluminense faz, porque tem um orçamento muito modesto, muito bem feito, porque o Fluminense faz um planejamento de elenco muito bem feito. Raramente o Fluminense paga muito caro por um jogador e se equivoca na contratação de alguns mais modestos que contribuem muito coletivamente para o time. E eu concordo com o que o Milton Neves e outros tantos jornalistas estão dizendo, que de fato o Fluminense é o time que joga o futebol mais divertido do país, que joga o futebol que realmente se adequa aos princípios do futebol brasileiro, que se adequa à cultura do futebol brasileiro. O Fernando Diniz, ele realmente está fazendo um grande trabalho no Fluminense desde o ano passado. Ele tinha ali problemas de relacionamento nas equipes às quais ele dirigiu, aquela briga que ele teve com o Tietê quando ele estava no São Paulo, ela é folclórica. O São Paulo aquele ano podia ter sido campeão e acho que não foi, porque de uma hora para outra tudo começou a se deteriorar em termos de relacionamento no elenco dos jogadores com o técnico. Ele acabou perdendo aquilo ali. Era uma crítica que eu fazia a ele, eu até brinco, o Fernando Diniz não come ninguém. Eu já falei isso para vocês várias vezes, porque ele não conquista os títulos. Mas eu acho que o companheiro, se o Flamengo tiver que escolher um técnico brasileiro e o Fernando Diniz estiver solteiro, ou seja, se o Fernando Diniz não tiver empregado, ou mesmo até se ele tiver empregado e a proposta for irrecusável e o Flamengo tem como realizar propostas irrecusáveis para treinadores aqui do Brasil, eu acho que ele vai. Fernando Gil, você está litigando, você está pleiteando o Fernando Diniz como técnico do Flamengo? Não, não estou. Quero o mister. Tem outros aí que podem se adequar também e que tenham mais experiência que o Fernando Diniz. Agora, se tem que contratar um brasileiro como contratou o ano passado o Dorival para poder preencher uma lacuna técnica, uma lacuna estratégica e uma lacuna mental também no time do Flamengo que havia sido deixada pelo péssimo trabalho do Paulo Souza, esse alguém brasileiro, essa solução está aí. Eu aí vou ter que concordar. O Fernando Diniz, ele está sendo muito elogiado e eu quero te falar isso
companheiro, exatamente no dia 28 de março de 2023. O Fernando Diniz, meus amigos, eu tenho certeza ainda vai ser treinador do Flamengo. Eu quero aqui, meu amigo, te convidar para a live que vou fazer logo mais, às 10h30 da noite aqui no canal, aquela live raiz que vai enveredar pela madrugada. A dessa madrugada foi sensacional com os companheiros Marcelo Yarru e Luiz Bittencourt. Eu tenho recebido feedbacks muito importantes das lives que nós fazemos, que eu faço com os dois. A dessa madrugada foi muito legal e eu tenho certeza que essa daí comigo também vai ser, porque vocês contribuem muito para a nossa diversão. Isso mesmo, para a nossa diversão. Eu me divirto com vocês, vocês se divertem comigo, eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. É uma live que, sob o ponto de vista pedagógico, também é fundamental. Deixa teu comentário aí, me diga aí o que você achou, deixa seu like, se inscreva no canal e até 10h30 da noite, hoje, terça-feira, live raiz, que vai pela madrugada fora. Saudações rubro-negras, meus amigos.